Fala galera do YouTube, beleza? Valdoir quem vos fala direto aqui do canal Valdoir. É isso aí, pessoal. Experimentando a nova pose aqui, né? De gravação aqui pro canal. Tô usando uma mesa improvisada, toda bagunçada, se vocês pudessem ver do outro lado. Aqui. Minha estante aqui, né? Isso aqui é caixa, cheio de revista. Mas é isso. Hoje eu vou falar sobre isso, tá? Hoje eu começando essa nova experiência aqui do canal, né, de comentar coisas aí do momento, tá? E eu quero comentar situações aí que tá acontecendo, coisas que eu tô vendo aí, né, que eu acho bacana compartilhar com vocês a minha visão sobre. Antes de mais nada, se você gosta do meu conteúdo, já postei bastante vídeos aí, né, há um tempo atrás aí, comendo coisas aí, comendo salgadinho, bolachinha ou biscoito, né, como alguns falam, momento com lança, revistas também, que eu, para quem não sabe, eu fui um colecionador de revistas, em especial revistas de TV, né? Só que eu parei, não coleciono mais, porque acabou essas revistas, né? E segundo também, porque eu tô numa situação que eu tenho que economizar, e tô na época das vacas magras, né? Aliás, quem não tá, né? Então, por isso também, que eu não tô mais postando vídeo de momento como lança, comendo aquelas coisinhas, né? Que eu sempre compartilhava. Alguma coisa outra que eu comprar, que eu ver, que eu acho interessante, que eu puder fazer vídeo pro canal, eu vou, conforme a disponibilidade, eu vou acabar gravando e compartilhando com vocês, beleza? E tem outros vídeos aí na época na época das revistas, que eu comprava as revistas, né, e mostrava alguns gibis também, tá? Mas o meu canal não é sobre tal tipo de vídeo, é sobre vídeos em geral, sobre a minha vida, coisas que eu tô vendo aí, que eu acho interessante dar uma opinião sobre. E no vídeo de hoje eu quero falar uma situação aí, um episódio muito triste, que alguns comemoraram e outros, eu acho que a grande maioria lamentou, que foi a queda, né, do site do Tocoflix, né, que não é só um site, né, o Tocoflix foi uma plataforma de streaming para você assistir vários seriados japoneses, aí os tokusatsus, né, aquela turma do Jaspion, Changeman, Flashman, né, Jiraiya, e tinha até Power Rangers lá, né, Kamen Rider. Era uma plataforma que se destacava por ter muito seriado antigo, seriado até que hoje em dia até é difícil de se achar, mesmo online, para você baixar, enfim, tá? Lembrando, tá, gente, que a pirataria é crime, tá? E você pegar essas séries, né, e você compartilhar é crime, tá? Mas eu entendo que você baixar para você guardar para si, para uso pessoal, para você assistir, não deveria ser crime, né? Teoricamente mas não é um crime assim muito danoso, né? Eu particularmente defendo isso, que se você gosta de uma série que não tem direitos no Brasil, direitos autorais ainda vigentes no Brasil, você pode, por exemplo, baixar e guardar para si, para você assistir o que você quiser. Isso eu defendo, tá? Não sou nenhum hipócrita a respeito. Eu, por exemplo, eu tenho um HD externo meu, eu tenho vários seriados japoneses que eu baixei na época, muitos até eu tinha em DVD, tenho em DVD ainda, mas que eu acabei passando na época para o HD externo. E hoje eu assisto a hora que eu quiser. Um Kamen Rider Black, né, o Black Kamen Rider, que hoje em dia você só consegue assistir legendado, né, por conta da Sato Company, tá? Mas eu tenho a versão dublada lá da época, né, que um fã lá pegou, masterizou em DVD, pegou dublagens dos áudios da exibição da exibição da Manchete, né, e também na época de fitas VHS seladas, essas seladas que eu tenho, inclusive na minha coleção pessoal, né, para recordação. Então, um camarada na época, ele masterizou, botou em DVD, vendeu e tal, enfim, nessa questão. E na época se baixava muitos seriados, né, na época dos fóruns, aí tô com o Brasil, e eu baixei e guardei para mim, né, e eu botei no HD externo aí. Recentemente eu consegui meio que realizar um sonho pessoal, eu botei quase todos os seriados japoneses aí que se passou no Brasil, consegui baixar o último, acho que foi o Google Five, e botei no meu HD externo e eu assisto, cara, a hora que eu quiser, então não tem esse problema, né? Mas eu fico muito triste, né, porque esse Tocoflix era uma plataforma, é tipo um Netflix, tanto que eu tinha o trocadilho, né, Tocoflix, Netflix, era um Netflix de Tokusatsu, só que é a questão do direito autoral, né, a questão de licenciamento, o próprio Tocoflix tinha essa preocupação de não colocar seriados licenciados com direitos autorais no Brasil, então lá você não
você não assistia o Kamen Rider Black ou Black Kamen Rider, o Kamen Rider Black RX, né? Tem uns Kamen Riders novos aí, um Kamen Rider novo que eu acho que a Sato Company até tem também os direitos, não tinha lá também. O Changeman, o Flashman não tinha também, aí depois que colocaram, porque já tinha expirado os direitos, né, da Sato Company, e outros também, algum outro, enfim, tinha alguns seriados lá que não estavam disponíveis porque os caras botavam lá, os camaradas botaram lá no aviso, são séries licenciadas no Brasil e que obviamente não estão disponíveis, né, então eles tinham essa preocupação. Só que por não ser uma plataforma autorizada, né, uma coisa de fã, que se mantinha com doações ali por conta de fãs, isso mais cedo ou mais tarde ia dar rolo, não adianta, né? Eu acho que como é que tem que se resolver isso? Cara, eu acho que tá na hora do pessoal da Toei, né, a Toei Company, eles abrirem os olhos, esses japoneses que são aqui, né, como todos, né, todo empresário são sedentos por isso, tá na hora de eles abrirem os olhos para esse mercado sedento por essas séries, que é o mercado fiel aqui no Brasil, tá? Um mercado consumista, né, e espectador dessas séries. Eu me lembro que aquele canal Lodge, né, na sua curta passagem, na sua curta transmissão na TV aberta, o Lodge tinha essa promessa de exibir, inclusive, alguns Ultramans, inclusive dublados. Eles iam mandar dublar lá, né? Acho que era um camarada que acho que era amigo do Marcelo Del Greco lá, que para quem não sabe, o Del Greco é um cara especialista de Kamen Rider, eu tô viajando, um camarada especialista de Cavaleiro Zodíaco, escrevia as matérias dos Cavaleiros Zodíaco no tempo da Herói, e ele é editor lá da JBC e tal. Ele, na época, ajudou a trazer Ultraman Tiga para a Record, que tempos depois foi exibido na Rede 21, né? Mas parece que tinha dedo do Marcelo Del Greco para pegar uns Ultramans, eu posso estar enganado, mas pela minha percepção na época, ele tinha, juntamente com esse amigo dele, eles tinham essa intenção de trazer Ultraman, algumas séries atuais do Ultraman, mandar dublar e exibir no próprio Lodge, né, como se fosse uma espécie de exclusividade. Acabou não vingando, infelizmente o projeto foi cancelado por conta do próprio canal aí que foi devidamente extinto, porque vazou lá, né, caiu fora o único patrocínio que eles tinham lá, que acho que era a Calunga, né, que é uma loja muito famosa em São Paulo, né, uma papelaria, né, muito famosa em São Paulo, que o dono lá foi dirigente do Corinthians, lá, o tal do Paulo Garcia, né, se não me engano. Mas enfim, então, infelizmente algumas tentativas que não deram certo, né, e esses seriados, claro, tinha aquela situação lá da própria Band, que estava indo muito bem, estava exibido lá Jasper, Jiraiya, Flashman não, acho que eles não exibiram, foi o Changeman, né, que eles exibiram, Changeman, Jasper, Jiraiya, e aí eles chegaram a exibir 2 episódios do Black Kamen Rider, mas deu toda aquela novela, todo aquele imbróglio lá por conta do dublador lá, o dublador do Isamu, né, do Black lá, que é o El Sodré, brigou pelos direitos conexos, deu todo aquele problema todo, a Band ficou de saco cheio, porque aquela exibição era um tapa-buraco que se manteve por conta de uma baita audiência que deu, né, não digo que ganhava da Globo, mas ficava, parece que, segundo lugar no Ibope. É só você ver nos vídeos aí daquele canal Tokudok, né? E o cara falava muito a respeito sobre isso, né? E aí, o que acontece? Diante de toda essa repercussão, deu todo esse imbróglio, né, por conta de direitos conexos. Eu não vou entrar no mérito, quem tinha razão, quem não tinha razão. Claro que uma coisa é a lei, né, outra coisa é a prática, enfim, não vou entrar no mérito quem está certo, quem está errado, quem tinha razão, quem não tinha razão. Isso parece que já foi devidamente superado. Enfim, mas o que acontece? O Black Kamen Rider, por exemplo, e muitos desses seriados, você não acha dublado pelos meios oficiais. Você acaba, sim, tendo que recorrer aos meios não oficiais, né, que é a internet da vida. Tá? E repito, tá, eu não sou hipócrita, eu defendo sim que você baixe para você guardar para si, não para revender ou para vender, sabe, para outros. Não, é uma coisa que você baixa para você ter, por recordação, para você, por exemplo, que nem eu assisto, até hoje eu assisto aqui para reviver, lembrar dos meus bons tempos quando era garoto, quando eu assistia, eu desenhava os monstros, um dia até vou ver se eu acho os desenhos. Enfim, então o Tokuflix ele tinha essa premissa, né, de resgatar um pouquinho disso,
o pessoal que assistia, e também, ao mesmo tempo, você poder assistir séries que, cara, não vamos ser hipócrita, você dificilmente você vai ver de maneira oficial. Quem é que, por exemplo, vai querer um dia trazer Beetle Fighter Kabuto para o Brasil? Para quem não sabe, tanto Beefighter como Beefighter Kabuto, eles foram adaptados, na época da Saban, para aqueles Beetleborgs, né? Se não me engano, era o Beetleborgs. Era uma série horrível. O próprio RX foi trabalhado com Masked Rider. Inclusive, na época, tanto o RX quanto o Spielberg e o Metalder, né? O Metalder e o Spielberg já tinha inspirado, parece que o contrato. A Saban comprou e fez lá o VR Troopers. Aí você procura no YouTube, aí você vai ver uma coisa grotesca que foi o VR Troopers, né? A musiquinha VR, 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 VR Troopers, VR. Que usaram a primeira temporada o Metalder e o Spielberg, e a segunda temporada saiu o Metalder e ficou o Scheider, cara. Mas é muito bizarro, cara. E aí tem o próprio Beetleborgs, né? Enfim, VRTubers e o RX. O que acontece? Tinha o Masked Rider, que passava na Fox Kids e que ia passar na Globo, parece que chegou a passar na Globo, né? E ser exibido na Globo, o Masked Rider, que é a versão americana do RX. Só que como o Toshihiko Egashira, dono na ocasião de Kara Filmes, ele tinha os direitos aí do RX, não estava expirado, a Toei teve que expirar os direitos do RX para poder, aí sim, os próprios americanos trabalharem ali em peso, né, com o Masked Rider. Só que dava uma espécie de concorrência, porque na Manchete passava o RX e na Globo passava o Masked Rider, ou a Fox Kids, sei lá. Mano, é coisa assim, sabe, que só... É a mesma coisa que hoje, sabe, passar um Power Rangers ali, uma temporada, só um Power Rangers atual, e aí a gente conseguia assistir numa TV da vida, aí vamos supor, se fosse uma Band, passar ali, né, a versão japonesa ali tranquilo. Mano, o pessoal, evidentemente, ia querer a versão japonesa, não ia querer a americana, né? A mesma coisa, os Cavaleiros do Zodíaco agora saiu agora esses dias no YouTube o episódio piloto. Eu vou fazer um vídeo até reagindo sobre esse episódio piloto. Desse desenho cancelado, a versão americanizada dos Cavaleiros. E vamos supor que a Globo passasse no TV Colosso esse Guardiões do Cosmos e a Manchete passasse o Cavaleiro do Zodíaco. É lógico que o Guardiões do Cosmos ia dar traço de audiência e na Manchete, claro, o Cavaleiro do Zodíaco ia bombar de vez, né? É óbvio, né? Não vou nem falar questão de original e cópia, não vou entrar nem nesse mérito. Mas voltando no caso do Flix, para o vídeo não ficar longo aqui, mano, é uma pena, né? Mas a gente tem que entender que é a lei, né? A lei diz, é direito autoral, e mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. É claro que eu não concordo, eu acho que infelizmente é uma baita de uma ferramenta que vai se perder. Eu acho que logo talvez eles vão voltar. Não digo eles, mas outros talvez voltem com outro site, né? Talvez um novo nome, uma outra ferramenta. Eu, particularmente, quero dar minha opinião, assim, uma crítica construtiva. Eu acho que não tem que ser feito dessa forma. Eu acho que essa coisa de você colocar no stream para todo mundo assistir, emulando com o próprio Netflix, é uma ideia muito ousada, é muito interessante, mas eu acho que isso vai ser trabalhado pelos detentores originais, que é a própria Toei, né? Tomara que a Toei um dia tenha essa preocupação para fazer uma espécie de Netflix deles aqui no Brasil, legalizado nos moldes de um Crunchyroll. Eu acho que não tem nenhum problema. Eu mesmo pagaria, sim, por mês, sabe, para ter essas séries, mas eu quero dublado. Séries no Brasil que foram exibidas, tipo, com dublagem da época, tem que ser dublado com coisa da época. Você assistiu um Giban com os 2 últimos episódios lá, que seja com o áudio da Fox, lá dos DVDs, né, quando eles mandaram redublar, entre aspas, né? E não foi redublar, fizeram uma dublagem, porque o Giban, os 2 últimos episódios eram inéditos. Imagina você assistir o Spielberg com a própria dublagem clássica, digamos assim, né, da Alamo, e você assiste os 4 últimos episódios que são inéditos, dublados, né? Claro que não tem como, infelizmente, o dublador do Spielberg já é falecido, né? O Ezio Ramos. A da Diana, que é a Cecília Leme, está viva, até hoje está
tá trabalhando até hoje. Mas você tenta substituir as vozes ali, claro, com vozes parecidas. A dubladora da Pandora, que é a Maximira Figueiredo, também, infelizmente, falecida. Ou seja, tem vários atores que, infelizmente, já estão falecidos ou então não estão mais na área. Então você pega vozes parecidas. O Giban foi um bom exemplo. Fizeram uma dublagem bacana do Giban. O Black Kamen Rider parece que é a mesma coisa, né? O último episódio parece que chegou a ser dublado com o próprio El Sodré lá, o Francisco Bretas, né? Dublando o Shadow Moon. Enfim. Mano, isso é... Sabe, é isso. Vai poder, porque não sei o que. Mano, então tem que pressionar o liciador. O Nelson Sato tem que abrir a carteira. Português bem claro. Sato compra e lá ter o liciador tiver com os direitos, com acesso, tem que abrir a carteira e tem que mandar dublar sim. Porque não vai dar a mesma audiência legendado. Não dá. A gente quer assistir dublado e acabou. Os caras têm que chegar a uma negociação, tá? E vamos finalizar o vídeo para não ficar muito longo. Mas é isso. Então, tomara que a Toei um dia, finalmente, os japoneses abram os olhos e vejam o mercado sedento que é o do Brasil. Mais uma vez, infelizmente, aí, o Tokuflix já era. Não, acho triste, né? Claro, né? Mas eu não estava assistindo muito, assisti alguma coisa ou outra, mas é isso, né? Uma coisa que aparentemente não é legal, né? A gente tem que mudar a lei, tem que fazer os deputados lá mudar essa lei, tá na hora de mudar o direito autoral, tem que ver, quem sabe agora com essa lei aí da fake news aí, se abre uma porta para eles poderem mexerem nessa situação aí, né? Enfim, lamentável, né? Infelizmente, RIP, Tokuflix, e vamos tentar ver um pouco, talvez não seja ainda essa área aí de streaming, né, especial japonês, tem que ser uma outra área. E repito, se for baixar, baixa só para você mesmo, para você assistir, mas não venda, não compartilhe nem nada, né, esse é o ponto, né, e eu acho que eu quero também essas mesmas séries, claro, venham legalizadas, né, os caras têm que ganhar dinheiro sim, e eu também quero ganhar entretenimento, quero ganhar e dar a devida audiência, e eu pago, seja uns R$30 no máximo, aí uma mensalidade, pagar um Tokuflix oficial, digamos assim, né, by Toei, um Toeiflix, Toeiflix, Toei, um Toeiflix aí, fica a dica. Exatamente, né. Lembrando que a Toei tem canal aqui no YouTube, né, com as séries, só que são legendadas, tem áudio japonês aí, alguns episódios, não todos, né, e é claro, as séries que são licenciadas no Brasil, elas não estão visíveis para nós brasileiros, porque, claro, tem os canais oficiais para você assistir. E lógico, tá, gente, eu não recomendo, óbvio, se você vai assistir um Black Kamen Rider no RX, prefira, evidentemente, os meios oficiais, tá? Não estou incentivando a pirataria, muito pelo contrário. Assista pelos sites lá, o Amazon Prime, o próprio Netflix, as plataformas oficiais que tiverem, né? Mas se você preferir com a dublagem antiga, infelizmente você vai ter que recorrer a meios aí não muito oficiais, que você sabe muito bem a respeito, tá? Não vou colocar links aqui no vídeo para não dar nenhum problema, mas você acha aí no Google, Pai Google da vida, tá bom? E mais uma vez torcendo para que venha essas outras séries de maneira oficial, com dublagem antiga, ou se vier então que venha então com dublagem nova, para não só a gente assistir os tiozões aqui como eu, mas os novos agurizados também assistam, tá bom? Beijo do gordo, se inscreve no canal, links dos outros canais aqui na descrição do vídeo, links de doação aqui pra você ajudar o canal financeiramente, também no primeiro comentário fixado desse vídeo, tá bom? Tchau!